Quando você tem intenção de fazer algum movimento, a região do seu córtex cerebral, onde está a intenção de fazer esse movimento, não consegue se comunicar diretamente com a região do córtex onde está armazenado o programa capaz de fazer esse movimento perfeitamente, com fluidez. É como se esse programa complexo fosse executado por um computador de maneira automática que está a seu serviço. Então, para selecionar corretamente atalho para esse programa, você precisa da ajuda dos núcleos da base. Então, uma maneira de descrever a função, uma das grandes funções dos núcleos da base é selecionar o programa motor, regular o movimento. E os núcleos da base, esse circuito complexo de estruturas situadas profundamente do cérebro, tem papel não apenas na regulação do movimento. Eles recebem aferências de todo o córtex cerebral. E tem papel na regulação também do comportamento, em seleção do comportamento adequado, na formação da motivação, no aprendizado, não só motor, mas no aprendizado de hábitos, na formação de vícios. Então, a sua compreensão é importante não só em doenças neurológicas, mas também psiquiátricas. Particularmente a quem trabalha com neuromodulação, tanto invasiva, com implante de eletrodos de DBS, como não invasiva, com estimulação magnética transcraniana, com TDCS. Então, a grande porta de entrada para esse circuito nos núcleos da base é o estriatum, formado pelo caudado e pelo putânio. O caudado tem a parte da cabeça, corpo e cauda. A cabeça recebe referências do lobo frontal, o caudado, o corpo dele, do lobo parietal e occipital, e a cauda dos lobos temporais. As projeções motoras, que têm uma somatotopia, também tem somatotopia na cabeça do caudado. Então, assim como tem um homúnculo de Penfield no córtex sensitivo do motor, você poderia projetar um homúnculo na cabeça do caudado. E uma maneira de mostrar esse papel de selecionar o programa seria essa imagem desse excelente site da Universidade do Texas. Os dois grandes circuitos funcionais nos núcleos da base são as chamadas via direta e indireta. A via direta tem o efeito final de excitar e a via indireta o efeito final de inibir. Então, após a intenção de movimento transitar pelos núcleos da base, o resultado final seria, através das sinapses da via indireta, de selecionar o programa correto e, através da via indireta, de inibir os programas incorretos, os movimentos indesejados, parasitas. E, nesse esquema, está traçado as principais vias dos núcleos da base. Então, a aferência dos núcleos da base se dá pelo estriato, caudado e putânio, tanto na via direta quanto indireta. E a principal referência é no globo páleo interno e substância nigra pars reticulata. Na via direta, após a sinapse no estriato, há uma projeção inibitória do estriato em direção ao globo páleo interno, do globo páleo interno, outra projeção inibitória em direção ao tálamo e de volta ao córtex. Como aqui é uma sinapse inibitória inibindo outra sinapse inibitória, é como se uma neutralizasse a outra, então o efeito final é ser pró-movimento. Então aqui é direta, é pró-movimento. O caminho mais curto, por exemplo, então, um jeito de memorizar seria facilitar o movimento. A via indireta é um caminho um pouco mais longo, em que ao invés de ir do estriato direto para a via de saída, há uma passagem pelo globo pálido na porção externa, que pode ir direto então para a via de saída, através de uma outra sinapse, ou uma passagem adicional no núcleo subtalâmico, e também a via de saída. Tanto essa via quanto essa via tem um total de 3 sinapses inibitórias. Veja, do estriato para o globo pálido externo inibitória, globo pálido externo para a via de saída inibitória, para o tálamo inibitório. Então, como são 3 sinapses inibitórias, uma inibe a outra e sobra a inibição. O efeito final é ser antimovimento. E aqui também, 1, 2, uma excitatória, 3 inibitórias. O efeito final é inibição. Na doença de Parkinson, há uma degeneração da substância nigra pars compacta que tem o efeito de regulação no estriato. Então, a substância nigra se projeta para a parte do estriato que continuam tanto na via direta quanto na indireta. As partes que se projetam pela via direta têm receptores do predomínio tipo D1, dopamina 1, e as que se projetam na via indireta, predomínio D2.
E o efeito da sinapse estimulando o receptor D1 é de excitar, portanto, excita a via direta, ser pró-movimento. Inibe a via indireta é anti-movimento, inibir o anti-movimento seria também pró-movimento. Então, degenerar a substância nigra gera um efeito anti-movimento, porque ela, quando normalmente funcionando, é pró-movimento. Por isso que nesse de Parkinson há hipocinesia, bradicinesia, rigidez. Em outra doença, chamada doença de Huntington, há uma degeneração no estriato, principalmente na parte do estriato que tem projeções na via indireta, que como é anti-movimento, você reduz a atividade dessa via, tem efeito pró-movimento, de movimentos involuntários de coreó, movimentos coreiformes. Então, esses são os principais conceitos do sistema supraorbital, tão importante não só na regulação do movimento, mas também na motivação, no humor, no aprendizado, na formação de hábitos e vícios.